Ezequiel capítulo 35. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Ser e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó monte Ser, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Ser uma extrema assolação e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, e nos teus vales, e em todas as tuas correntes, cairão os traspassados à espada. Em assolações perpétuas, te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que, no teu ódio, usaste contra eles, e serei conhecido deles, quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: Já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim, eu ouvi. Assim diz o Senhor Jeová, enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetize e dize: Assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios parolheiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes, e aos outeiros, e às correntes, e aos vales: Assim diz o Senhor Jeová, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eu levantei a mão, para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová, visto como vos dizem: Tu és uma terra que devora os homens e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações,
nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então, farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então, saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho. Como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então, me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles, e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre.